Vou dar mais um tempinho para a galera ir chegando. Oi, Jennifer. Tudo bem? Bem-vinda. Pessoal que está chegando agora aí, me fala de onde que vocês são. Oi, Daleia. Oi, Alexandra. Sim, eu sei que tu é de Pelotas, Milene. Tudo bem? Bom, muito ansiosa pelo conteúdo. Eu também. Eu estou muito ansioso para dar essa aula para vocês. Eu sei que tem de tudo para agregar demais. Oi, Alexandra. Pode ser porque tu não conectou ainda. Peraí, deixa eu te escrever aqui. E agora? Ela tá vendo. A Darleia tá ouvindo. Jennifer tá ouvindo também. Eu acho que é só com o Alexandre. Oi, Jennifer. Arroio Grande. Eu atendi em Jaguarão, sábado. Tipo, cadê? Quem é que não tá ouvindo? A Alexandra, né? Não está ouvindo. Bom, vamos começar então. Bom, estão todos vendo aí essa imagem? Estou compartilhando com vocês. Aqui. Pessoal, bom, então vamos lá. Primeiro, vou me apresentar aqui rapidamente para vocês e dizer por que que eu quis trazer essa aula hoje para vocês tão especial, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou esse cara aí da foto, tá bem parecido com agora, né? Não fiz a barba para ficar igual aqui na live. Meu nome é Fabrício Grande, eu sou nutricionista, sou formado aqui na UFPEL, conterrâneo aí da Milene, também do Lucas, da Alexandra, que mora bem pertinho também aqui na região sul. Então, eu atendo basicamente 100% do tempo como nutricionista esportivo aqui na região. Atendo tanto como de maneira fixa na questão presencial, né? Tendo atendido aí, acredito que esse ano eu vou conseguir bater a minha meta, que vou falar muito inclusive com você sobre isso, de 5.000 pacientes, tá? E de maneira presencial, e atendi também muitos pacientes de maneira online. Assim, eu sou um cara que seguramente eu posso dizer para vocês que muitas coisas que vocês já passaram dentro da nutrição, eu também passei, tá? Ou se vocês não passaram, vão passar em algum momento, que são aquelas situações que não são confortáveis, a gente sabe disso, que nos gera tanta angústia, tanta ansiedade quando a gente vai começar a trabalhar no mercado, né? E por que que hoje eu posso, de certa forma, dizer para vocês que eu consigo me posicionar claramente como uma autoridade para passar para vocês o que que vocês precisam, né? Para que cada vez mais a gente consiga se inserir no mercado. Hoje existe um medo que domina a nossa área, que vai tanto na questão de saturação da área, né? Mas também entra numa questão financeira, a gente sabe disso. E eu não vou mentir para vocês, em diversos momentos da minha carreira, assim como provavelmente vocês tiveram, eu tive preocupações com relação ao lado financeiro da nutrição, né? E faz parte do jogo, tá? Não podem acreditar em mim, não é só na nutrição que acontece isso, mas eu digo seguramente para vocês que hoje um nutricionista que saiba como se posicionar, ele é um nutricionista que
eu não vou falar a palavra fácil, porque como eu trouxe vocês até aqui com essa ideia de fugir de falsos gurus, digamos assim, né? Mas o nutricionista que sabe se posicionar, ele pode seguramente faturar ao mínimo 10, 15 e até 20 mil reais por mês com a profissão. Eu vou mostrar exemplos para vocês disso, porque, como eu mencionei, eu não vou ficar jogando isso ao vento, eu quero mostrar que isso é possível. E que, como vários mentorandos meus aqui, tirei o nome, né, para não, que não fica muito legal trazer o nome deles, mas aqui, né, essa menina muito feliz com a questão da aquisição do primeiro carro dela, eu achei isso sensacional, até não vou me ater a falar muito porque eu sou um cara meio emocionado, vou acabar fazendo fiasco aqui, mas que vocês vão ouvir eu falar muito essa palavra, inclusive, durante todo o momento que eu tornei a inserção deles no mercado, essas três aqui são meninas que eu mentorei, né, dentro da The Grandes School. Eu usei a palavra sistemático, né? Quando um aluno quer ser mentorado por mim, ele precisa imediatamente colocar essa palavra em pauta, né? Que é ser sistemático. Como eu mencionei desde o início, é possível chegar onde eu estou falando que vocês vão chegar, mas vocês precisam ser sistemáticos, né? E nem sempre é uma questão de esforço dobrado, é uma questão de perder noites de sono, de burnout, mas sim uma questão de ser estratégico, né? Uma questão de saber como trabalhar, né? Saber como direcionar a captação de pacientes. E além, como eu mencionei, além de ter trazido muitas pessoas para perto de mim, no sentido de agregar junto à profissão, né? E hoje se inserem no mercado de maneira muito forte. Digo seguramente que nesses três exemplos que tem aqui, elas faturam já 15, 20 mil por mês. Não, é um fato isso, né? É um fato isso. Nós estamos falando de uma menina que em 5 meses de formada fez a aquisição do primeiro carro dela. Eu também posso mencionar para vocês que além de eu mentorar outros nutricionistas, eu não sou um cara que fica só aqui atrás dessa cadeira, apesar de que muitas vezes meus atendimentos online são aqui, né? Mas grande parte da minha vida profissional eu também faço no consultório, né? Esse aqui eu usei de exemplo só para alguns pacientes que eu gosto muito de utilizar essa ideia de retornar os pacientes para perto de mim, né? E como é possível a gente atingir isso também. E aqui eu trago para mostrar para vocês como isso é um fato que vem acontecendo dentro da minha carreira. E eu falei que eu não vou ficar com ideias de falsos gurus aqui. Só quem vai ter acesso a essa imagem que eu vou mostrar é quem está na live do Zoom, tá? Então tem que entrar no meu grupo do WhatsApp, que isso aqui é bem especial para quem confia no meu trabalho. Então, esse aqui é um exemplo que eu trago para vocês. O que eu fiz faturando, tá? Eu peguei 30 dias específicos ali para mostrar para vocês. Faturando, tá? Não vou falar o valor, vou mostrar só para quem está na minha live do Zoom. Isso não é de um mentorando meu, isso aqui é meu, tá? Isso aqui envolve planos de consultoria que eu vendo, né? E aqui, nesse exemplo, é uma das formas que eu utilizo para retornar pacientes, né? Uma comunicação ativa com os meus pacientes para fidelizar, retornar. Eu vou fazer uma pergunta bem aberta para vocês, tá? Quem aí, quem já está atendendo, isso tudo que eu vou trazer hoje serve para estudantes e profissionais, mas quem já está atendendo, eu já levanto a mão e falo para vocês, tá? Eu já tive isso, tá? Mas quem aí nunca teve um paciente que simplesmente foi numa consulta e nem na consulta de retorno voltou? Quem não, eu sei que às vezes a galera é um pouco envergonhada, mas quem não é, pode abrir o jogo aí no chat. Quem já teve isso, sabe? Um paciente que foi naquela primeira consulta e depois daquilo nunca mais retornou. E a gente ficou se perguntando, cara, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Né? Porque eu já tive. E eu falo muito isso com relação com os meus alunos, né? Que, cara, eu quebrei muito a cabeça para trazer essas coisas que eu trago aqui para vocês hoje, né? Para, por exemplo, chegar a esse volume aqui, esse aqui é o meu da Hitbox, que hoje mantém uma média de 100 pacientes novos atendidos por mês, né?
Então, sim, eu falo abertamente para vocês que eu já passei sem muito perrengue. E eu sei que muitas vezes a gente vai ter isso. E como será que a gente consegue, de alguma forma, retornar esses pacientes para a gente, né? E isso tudo eu vou trazer hoje para vocês. Então, essa é a intenção da nossa aula de hoje. A gente vai passar por problemas e soluções que a gente encara no mercado da nutrição, tá? A gente também vai falar sobre estratégias. O Matheus Rodrigues, todo mês, pelo menos um paciente assim. Sim, durante muito tempo eu sabia bem o que era isso, e isso é uma coisa que todo nutricionista acaba se culpando por isso, né? Como se fosse algo que a gente tivesse controle sobre, né? Olha, o meu paciente não voltou, ou eu vou falar sobre isso também, ou o meu paciente não teve resultados, e a culpa disso é atribuída a mim, né? O Jonathan Miranda falou, já aconteceu comigo, é um sentimento ruim, ainda mais que eu me formei há pouco. Sim, Jonathan, eu sei exatamente o que tu está passando, tá? Há alguns anos, bons anos atrás, quando eu me formei, eu também sentia isso. Durante muito tempo eu me culpei e, de certa forma, claro, a gente não tem culpa sobre ações e pensamentos alheios, mas a gente tem controle sobre o que a gente faz para captar e recaptar esses pacientes. E grande parte das vezes, o Ademar sabe disso, é a gente que não está estruturando uma estratégia eficiente para captação, né? Ele também falou que acontece direto e que a gente sabe que grande parte das vezes é uma estratégia de recaptação que não está sendo bem realizada. A gente vai falar também sobre estratégias de emagrecimento. Essa eu sou suspeito para falar. Vou até, se eu estiver sendo chato na hora do emagrecimento, vocês vão ter que me cortar, porque é o que eu adoro falar, é o que eu mais gosto de falar, assim, sobre nutrição esportiva, emagrecimento, enfim. Como a gente vai desenvolver uma presença online, né? E por falando de presença online, não atribuam isso somente a atendimentos online, tá, gente? Entendam que eu também estou falando de uma presença online para captar pacientes de maneira presencial. Inclusive, hoje, o forte de atendimentos que eu tenho, como eu mencionei várias vezes aqui para vocês, são os atendimentos presenciais, certo? Além disso, um esboço bem legal que a gente vai ter aí a respeito de gestão de carreira. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que tanto numa situação de ver os meus possíveis mentorandos e quem está trabalhando aí dentro da área da nutrição, né? É que a galera acaba pecando em algumas coisas, né? Eu, honestamente, eu colocaria os dois pontos de maior preocupação para mim. Esse medo de reprovação, quem aí nunca sentiu, né? Ai, meu Deus, se eu postar no Instagram, vai todo mundo ficar zoando de mim. Se eu falar que eu atendo no emagrecimento, será que as pessoas vão concordar com o que eu falo, né? Isso é muito comum e vai ao encontro da insegurança também, né? Não é papo para hoje, mas eu também gosto muito. Inclusive, nas aulas da The Grand School, eu ensino uma questão de como ter fugas nessa questão de insegurança. É bem legal, assim, algumas estratégias bem bobas, assim, que parecem tão complexas, mas são muito fáceis de aplicar, que a gente... Quantas vezes a gente vai para a primeira consulta ali, meu Deus, e se eu não souber o que a pessoa tem e tal, o que que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar com ela? Falta de uma abordagem consistente, né? Olha, querem ouvir uma coisa que é muito real, tá? Essas duas aqui se conectam, falta de comunicação e falta de abordagem, que muitas vezes eu observo nutricionistas que estão recém-formados, e essa é uma clássica, sem críticas, tá, gente? Aqui eu tô como uma pessoa que vai ajudar vocês, tá? Não se sintam envergonhados para dizer que já fizeram isso, até porque possivelmente tudo que vocês falarem que já fizeram em algum momento, eu também vou falar que eu já fiz no início da minha carreira, tá? Então, não tenham vergonha de falar isso, mas aquela clássica fotinho, ó, agenda aberta, uma foto de jaleco. Tá, mas, tipo, tá, e por que que eu vou consultar contigo? Quem é tu? Né? Quem é tu
para que eu queira, de fato, consultar contigo. Agora eu vou responder ali o que a Marina falou. A Marina falou: Instagram não me deu retorno, desisti. Muitas vezes a abordagem que está sendo realizada, a falta de comunicação adequada, tá? Claro, vamos ser sinceros, o Instagram já não alcança mais como alcançou em algum momento. Tanto que a gente brinca, né? As pessoas que garimparam o Instagram no início ali hoje estão muito bem, porque tinham um alcance gigantesco, né? Tipo, bem diferente do que é hoje. Ainda assim, eu acabei de mostrar para vocês alguns dados aí a respeito da minha questão financeira, então sim, dá para atingir bons números com o Instagram. Mas agora eu vou falar de um ponto muito especial. Quantas vezes vocês realmente fizeram o seguinte: bom, vou dar informação. E agora eu vou mostrar para o meu futuro paciente que eu vendo um produto. Porque, ok, vocês são nutricionistas, futuros nutricionistas. Eu vou contar um segredo para vocês também, tá, gente? Se ninguém falou ainda para vocês, vocês são vendedores também, tá? Porque se vocês. É um segredinho aqui, né? Mas se vocês não venderem consulta, vocês vão morrer de fome, né? E todos esses pontos que eu vejo aqui se conectarem. Então, agora até a Betina falou algo muito importante. Obrigado pela participação, inclusive, de todo mundo, tá bem legal, tá? Fiquem bem à vontade para ficar participando aqui. A divulgação do trabalho é a parte mais difícil para mim. Acaba me desmotivando, pois uma foto tem mais curtida que um post técnico. Beleza. Agora eu quero também, eu vou falar isso um pouco mais na frente, mas já vou aproveitar a tua fala, tá? Inclusive, há algum tempo atrás, eu fiz um curso, valeu cada centavo que eu investi, inclusive. Foi bem caro, mas eu agradeço até hoje por ter feito. Que é um curso de formação de mentores, né? E muito era abordado, a pessoa era uma especialista nesse sentido, né? E ela explicava que, não, peraí, tá, de fato, quando tem um baixo engajamento, um post tem 300 curtidas, um post técnico tem 10 curtidas. Mas, por exemplo, Betina, esse post técnico, muitas vezes falta essa comunicação de, olha só, meu futuro pacientinho, existe um problema, tá? Existe um problema. Escuta bem o que eu estou te falando. Eu tenho. A causa do problema é esse, a solução é essa. Eu tenho a solução. E compre minha solução, né? E muitas vezes eu vejo que isso não acontece entre nós nutricionistas. A gente não é preparado, aqui não é nenhuma crítica específica a ninguém, uma faculdade, não é isso. Mas a gente de fato não é preparado para a profissão, né? Porque, não, peraí, tá, eu vou me formar, mas eu dependo da venda do meu produto. Eu dependo de vender o meu produto. E como que eu vendo esse meu produto? Se eu não tive uma aula, né? Tanto que eu falei para, olha, eu tive que fazer cursos por fora, eu investi a grande parte dos meus ganhos iniciais, eu investi inclusive nisso. Como que eu vendo o meu produto, né? E as pessoas acabam é, é, nem sabendo o que tu faz de fato, né? Tu atende onde? Eu posso entrar em contato contigo, né? Onde eu entro em contato contigo? Isso é muito louco, né? De pensar. Então, hoje eu vou desembaralhar essas coisas aqui para vocês. Vamos lá. Podem ir comentando aqui, ó, que eu vou ir respondendo vocês. Então, vamos lá. Um medo gigantesco, né, que existe entre os nutris é justamente essa questão de, cara, e o mercado? O mercado está saturado, não está saturado? Olha, se a gente for falar da última avaliação que teve, a última avaliação de 2023, a gente ainda não teve em 2024, a gente tem, teoricamente, 202.903 nutricionistas registrados no Conselho Federal, né, em seus respectivos conselhos regionais de nutrição. Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul é por volta de 20 e poucos mil, se eu não me engano. É,
Não, não, desculpa, é menos. Era cerca de 4 mil, alguma coisa assim. Não me recordo exatamente, mas enfim, no Brasil a gente tem cerca de 202 mil, cerca. Nesse momento tinha exatamente isso, 903, porque é dado do próprio Conselho Federal de Nutricionistas. Hum, eu sou uma exclusividade, ó, como vocês podem ver, 94,1% são mulheres. Inclusive, meu quadro ali, eu tô de bendito fruto, mas de formatura. Mas aqui eu posso ver, por exemplo, que a gente está entre o mercado está mudando devagar. A gente está um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito homens. Oh, olha aí, o mercado tá mudando, né, gente? E de fato, esse volume altíssimo de profissionais, ele ele nos dá medo, né, gente? E eu entendo isso. Porque muitas vezes a gente acaba pensando que vai faltar mercado. Mas existe dentro, quem trabalha aí com marketing, com vendas, vai saber do que eu vou falar. Mas existe ainda muito mercado dentro da nutrição. Principalmente a galera fala. Não, não, sério, quando eu escuto que não tem mercado dentro da nutrição para trabalhar com um exercício físico, né? Que daí às vezes a gente fala nutrição esportiva. Eu sei que tem colegas aí, o Ademar, por exemplo, é da nutrição esportiva, né? A galera, não tem mais mercado para nutrição esportiva. Aí a gente vai falar de nutrição e exercício físico, enfim. Meu, vocês já pararam para pensar que acima de 50% das pessoas, em média, global, não atinge níveis mínimos de atividade física? Né? Então, será mesmo que a gente não tem mercado ou a gente não está sabendo acolher essas pessoas? Principalmente quando envolve o nicho que eu vou falar aqui para vocês hoje, que é o nicho de emagrecimento, né? Será que a gente não está perdendo espaço para outros profissionais porque a gente não está sabendo se posicionar, né? E aí vocês sabem o que eu estou falando, quem está aqui na live sabe exatamente o que eu estou falando. Tem muito profissional que entra na nossa área, né? Quantas vezes a gente tenta ali, quem já passou por isso? Quem aí tem algum profissional da sua cidade, quer dizer, profissional entre 200 aspas, que não é nutricionista e o cara tá lá prescrevendo dieta, né? Cobra 20 pila por consulta, ou pior, cobra um valor ridiculamente caro, né? E passa um monte de coisa sem fundamento. Assim, eu falo de cara que na minha cidade tem vários, né? Chega a ser vergonhoso. E a Marina falou, exatamente, até porque é bem visível no atendimento que as pessoas tentam várias nutricionistas até encontrar a certa. Isso não é parte da aula hoje, mas isso é uma coisa conhecida também, né, na Grande School, que é, meu, cuidado, porque muitas vezes as pessoas querem jogar pra ti a frustração delas, né? Que é achar um profissional que elas tenham em quem botar a culpa. Isso aí acontece muitas vezes, tá? Mas quando a gente vai cair num nicho, gente, esse nicho ele precisa ter duas situações, duas condições muito favoráveis. Paixão, né? Por exemplo, tá, peraí. Eu sou apaixonado por cuidar da nutrição de atletas de CrossFit de elite. Tá, legal. Cara, mas tem vaga, tem mercado para isso? Não, né? Não. Então a gente tem que tomar muito. Falando abertamente, o papo hoje é mercado, finanças e emagrecimento. Então, vamos falar abertamente sobre isso. Então, existe sim ah, a paixão conectada com a necessidade do mercado. Claro, quando a gente fala de mercado hoje para nutrição, o que mais é assertivo é a gente falar de emagrecimento, né? Até esse aqui é só um exemplo que eu gosto muito de usar, que eu usei com uma mentoranda minha, porque olha só que loucura, tá? Ela queria conectar, só um exemplo assim que eu quis trazer para vocês, mas ela queria conectar como que ela falaria, tá? De nutrição e comportamento humano, mas falar de emagrecimento. Pô, tá, explica melhor, Fabrício. Bom, porque quem é da área da parte de nutrição comportamental sabe do que eu tô falando. Muitas vezes tenta fugir um pouco da ideia de, estética, 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 né? Muitas vezes se faz isso.
né? E ela queria conectar essas duas áreas. A gente chegou num comum acordo ali para a descrição do Insta dela, só usei como exemplo, mas, por exemplo, uma nutrição humanizada é a minha forma de trabalho para transformar o seu corpo e sua visão sobre dietas, né? E foi algo que foi uma abordagem bem legal assim para ela que acabou trazendo várias pessoas, porque essa eu vou falar para vocês hoje, mas a bio, né, da rede de captação principal, no meu caso, tá? Eu uso o Instagram, no meu caso. Ah, precisa ser? Não, cara, tem várias outras formas, né? A gente sabe, eu trabalho com os guris da Easy Digital, né? O Lucas e o Jean, onde, por exemplo, a gente tem formas de captar, inclusive que a gente não dá bola, né? O Facebook ainda funciona para isso, só que em faixas etárias diferentes. O Google funciona muito, né? E, pasmem, eu tive uma situação esses tempos que foi muito curiosa, né? Que foi uma pessoa, cara, por sorte que eu sempre vejo meus e-mails, uma pessoa achou o meu e-mail, tá? E me mandou um e-mail. Ela não tinha nem Instagram e nem Facebook, tá? Ela tinha o meu e-mail. Então, muitas vezes, a gente conseguir entrar em várias redes de captação, principalmente nas redes sociais, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de comunicação, falarei sobre isso também, né? Mas a gente sabe que pode abranger um número maior. Claro, hoje, pela questão de me dedicar aqui às aulas da The Grand School, nas mentorias, me dedicar ao final do meu doutorado, que eu estou terminando, eu quero terminar ainda esse, no máximo, semestre que vem, né? E dedicar aos atendimentos, às vezes eu não consigo englobar várias redes de captação, então eu foco no Instagram, né? Para não ficar muito louco a coisa. Mas eu sou da teoria que se a gente tiver tempo para isso, tá? E isso é uma opinião pessoal minha, quanto mais redes de captação a gente tiver, melhor, né? Mas para definir o nicho, paixão e necessidade. Muitas pessoas que estão aqui possivelmente têm dúvidas e gostariam de trabalhar com um nicho de emagrecimento, né? Principalmente porque tem muita gente, aí eu vou falar o que o Ademar falou aqui no chat e o que a Betina falou. A Betina falou assim, inclusive vem pacientes que falam que fizeram dieta com personal, com endócrino. Aí o Ademar falou, muita gente oferecendo consultoria de treino, dieta, não tem formação nem em educação física nem em nutrição. Isso é o mais comum que acontece, né? Eu sou um cara que defendo muito as parcerias. Hoje, por exemplo, aqui eu tenho parceria com diversos médicos. Cara, eu nunca tive problema com isso, porque os médicos confiam tanto no meu trabalho que a primeira coisa que eles falam, se precisar de dieta, é orientar para ir no nutricionista, cara. Tá, precisa ser no Fabrício? Não, mas, meu, vai no nutricionista, entende? Os médicos sérios que eu conheço, né? Os que são ou da educação física, ou também são formados em educação física, mas que fogem aí da questão de seriedade, cara, a gente tenta fazer a fiscalização, mandar mensagem para os conselhos, e muitas vezes, a gente sabe disso, só vai chegar a cobrancinha ali para nós, e é isso. Mas, infelizmente. Porém, aqui nós temos um nicho, gente, que nunca termina, tá? A Marina falou assim, parceria já tentei algumas vezes, as pessoas parecem não estar abertas. Marina, tu chegou a utilizar alguma tática de mensagem para abrir parceria? Ou tu só mandou, oi, quer fazer uma parceria? Como é que foi? Um nicho que nunca termina. Qual é esse nicho? Trabalhar com emagrecimento, né? Isso porque todo mundo quer melhorar a sua estética, né? Seja melhorar num sentido de não morrer precocemente, né? Nós estamos falando aí de um país que tem mais de 60% da sua população com algum grau de sobrepeso e obesidade, né? Então, eu acho que isso é bem preocupante, né? Acho que isso é bem preocupante. E, cara, assim, a última expectativa da OMS, a projeção da OMS, falava que a gente vai conseguir experimentar uma diminuição disso só a partir de 2036, né? Já perceberam que a obesidade é a única epidemia que a gente nunca teve controle? É a única que sempre aumentou? Nós estamos falando então que vai desde a peste negra, né? Alguma epidemia teve diminuição, as epidemias que surgiram tiveram diminuição. A única que nunca teve foi sobrepeso e obesidade.
desde que surgiu no sentido de ser considerada uma epidemia lá em 2001, tá? Inclusive, essa é uma live especial porque hoje é o Dia Mundial do Combate ao Sobrepeso e à Obesidade, né? Então, dia 4 de março, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Sobrepeso e à Obesidade. Aqui, deixa eu passar esse slide. Opa! Então, só recobrando aí alguns conceitos importantes no emagrecimento. A gente tem a nossa velha perda de peso, isso que confunde muitas pessoas, né? Inclusive, porque a perda de peso ela pode envolver diminuição através da redução de gordura, né? Mas também tecido ósseo, massa muscular, e aí é uma perda de peso que pode acontecer de qualquer jeito. O emagrecimento, que uma definição mais robusta que a gente tem, segundo as evidências, essas evidências todas estão no meu novo e-book. Segundo as evidências que a gente tem, pode ser definido como a redução de peso corporal com o objetivo de diminuir gordura corporal, promovendo saúde, né? A redução de gordura fala especificamente da redução do tecido adiposo, engordar no aumento deste, né? E normalmente intencional, digamos assim. Desculpa, não intencional. E ganhar peso refere-se ao aumento da massa corporal associado ao aumento de gordura, água, massa muscular ou outros componentes. Massa corporal total, inclusive uma curiosidade para vocês, eu sou um cara que eu sou meio chato para isso, é interessante que a gente sempre se comunique de maneira técnica entre outros profissionais, né? O termo correto não é peso, por incrível que pareça, né? O termo correto é massa corporal total, quando a gente vai se referir ao que a gente chama de peso. E também conceitos como massa magra e massa muscular. Por que que eu chamo a atenção disso? Muitas vezes a gente fala, sujeito perdeu massa magra. Meu Deus, estragou tudo. Não, cara, o que que é massa magra? Massa magra é o componente não adiposo, é tudo aquilo que não é gordura. Então a gente pode estar falando de tecido muscular, mas a gente pode estar falando também de tecido água, a gente pode estar falando de densidade mineral óssea, a gente pode estar falando de vários componentes não adiposos. Ao passo que massa muscular, que se a gente perder, aí sim é ruim, né? Por exemplo, um idoso que está avançando com a idade e vai perdendo massa muscular, a gente se refere a isso até mesmo como sarcopenia, se for associada à perda de função, por exemplo, né? Então, perder massa muscular a gente não quer. Porém, massa magra não é uma coisa tão impossível assim de acontecer de um sujeito durante o emagrecimento perder. Querem um exemplo? Estima-se que uma pessoa com obesidade que não faça exercício físico durante o processo de emagrecimento sem estímulo, sem exercício, apenas com dieta, irá perder ao mínimo 25% de massa magra, né? O restante será do componente adiposo. Além disso, diferenças entre exercício físico e atividade física, que a gente já sabe, né? Basicamente, exercício é uma atividade física pré-programada, digamos assim, com duração pré-programada, com rotina pré-programada, enquanto que atividade física é qualquer atividade que despenda energia, né? E energia, como falando de maneira de conceito de energia, é aquilo que é a medição da capacidade para gerar trabalho, transferir calor. Num contexto biológico, por exemplo, se a gente for falar de energia, a gente vai estar falando na definição brasileira que a gente usa, que são as calorias, né? Por que que eu falei definição brasileira? Porque a gente pode observar, inclusive existe uma requisição para que dentro do contexto científico se fale em quilojoules, mas até o momento alguns trabalhos são colocados em quilojoules, outros são colocados em calorias, mas nada mais é do que uma medição de energia. E gasto calórico compreende o gasto que o sujeito tem ao longo do dia dele. Normalmente a gente vai se referir na junção entre gasto com atividade de exercício físico, que pode se subdividir, né? Gasto com a termogênese induzida pela dieta, né? Aqueles conceitos básicos que a gente sabe de digestão, metabolização e absorção de nutrientes, e a taxa metabólica de repouso, que é o que a gente gasta ali para circulação sanguínea, respiração celular. É muito importante que a gente saiba que esses conceitos foram cada vez mais se modernizando. Aqui é uma figura clássica de um inglês bem conhecido dentro da área química e principalmente termodinâmica, digamos assim, que é o Edward Smith, né? Aqui ele começou os estudos sobre energia
essa era uma roda onde ele estudava a expressão de ureia, né? Não era especificamente calorias, mas de ureia de prisioneiros britânicos, né? Durante as 24 horas do dia. E também, ao longo dos anos, cada vez aprimorando mais, né? Algumas pessoas até debocham quando a gente fala da fórmula de Harris-Benedict, né? Quem já ouviu falar e sabe do que eu estou falando. Mas que esse aqui é o nosso Wilbur Atwater, bem novinho aí, quando ele começou os estudos a respeito de calorimetria e tal, onde ele foi descobrindo o gasto energético humano, se trabalhava com dispêndio energético principalmente de cachorros, né, para descobrir como medir a energia, bem como a combustão dos alimentos para depois ali a gente poder ter facilidade nos cálculos, aquelas quem já ouviu aquela, uma grama de proteína tem 4 quilocalorias, uma grama de lipídio tem 9, de carboidrato tem 4, foi oriunda desse cara aí, tanto que o nome disso são fatores de Archuleta. Além disso, consumo calórico, a gente já sabe o que é, proveniente da ingestão. O saldo, que é o que, se tu está em um balanço neutro, né, é porque tu está despendendo, né, tá gastando energia similar ao que tu consome. E a famosa restrição calórica, que essa aqui é uma revisão que eu venho conduzindo, né, que a gente pretende publicar esse ano ainda, que é a respeito da restrição calórica em pessoas sem obesidade. Porque o que é a restrição calórica? Nada mais é do que tirar calorias sobre as calorias de manutenção de um indivíduo e não promover desnutrição. A restrição calórica é isso, tá? Como eu mencionei, né, hoje é o Dia Mundial da Obesidade, dia 4 de março. Inclusive, depois a Abeso ela está promovendo uma campanha para quem utilizar o filtro dela, marcar e tal, falando algum cuidado especial com a obesidade, que a gente vai falar bastante sobre isso, porque o tecido adiposo é um tecido que a gente tem bastante curiosidade em estudar, justamente por todas as funções que ele controla, principalmente na questão de regulação do apetite e a homeostase do peso corporal, que vai ser o nosso objeto de discussão hoje. Basicamente, ele é um tecido, a gente chama até mesmo de tecido secretor endócrino, né? Como um órgão endócrino, a gente se refere ao tecido adiposo, porque de fato ele secreta principalmente as adipocinas, que a gente chama. Né? Muita gente fala da secreção do tecido adiposo apenas de uma maneira negativa, né? Como se fosse tudo que sai do tecido adiposo é algo ruim, né? Mas o tecido adiposo também secreta, por exemplo, marcadores que regulam alguns processos inflamatórios, não só aumentam o processo inflamatório. O fato é que isso acontece num tecido adiposo saudável. E um tecido adiposo, como por exemplo de uma pessoa que está expandindo o mesmo através principalmente da hipertrofia do adipócito, da célula de gordura, de fato a gente vai acabar secretando muito mais marcadores inflamatórios, né? E assim a gente gerando várias doenças que a gente já bem sabe que a obesidade está relacionada. Basicamente, quando a gente vai trabalhar com dietas, pensando no emagrecimento, a gente precisa ter aí alguns pontos bem definidos. Como, por exemplo, a energia é um ponto regulatório muito importante dentro do emagrecimento. Isso porque, né, o papel, assim, o papel do tecido adiposo, quando a gente pensa em metabolismo de lipídios, ele está na absorção de colesterol, mas principalmente na de triglicerídeos. Isso porque ali é onde a gente vai ter a reserva principal de triacilglicerol, né, os nossos triglicerídeos, e onde lipólise, que é a mobilização para que se utilize aquela gordura de substrato, ou se não utiliza e está sobrando energia, né, eu botei entre aspas porque é uma forma informal de falar da coisa, usa o acúmulo que vai acabar ou diminuindo esse tecido adiposo quando existe um balanço energético negativo, né? Ou expandindo esse tecido adiposo. Mas vamos lá. Porém, né, quando eu sempre faço, eu tenho que falar muito bem com vocês. Sempre quando eu falo, olha, o tecido adiposo, quando a gente consome mais calorias, engorda. Cara, só que assim, gente, não vamos confundir o que eu estou falando aqui, tá? O que eu estou falando é dentro de conceitos de energia. E sim, quando há sobra energética, um corpo humano, né?
pensando em preceitos biológicos, irá expandir o seu tecido adiposo. E o contrário também é verdadeiro. Porém, é óbvio que não são somente calorias que importam, porque existem determinantes metabólicos dentro do processo de obesidade e emagrecimento. A gente vai estar falando de secreção de catecolaminas, secreção, lipólise, atenuação da lipólise, né, que pode também danificar a questão de emagrecimento, flexibilidade metabólica, atividade atenuada até mesmo do tecido adiposo marrom e por aí vai. Além disso, determinantes ambientais, né? Com certeza, vocês vão se deparar ao longo dos atendimentos de vocês, né? Quem estiver atendendo já, confirma aí para mim. Mas quantas vezes que, apesar da gente pensar, será que é metabólico? Será que não sei o que? Grande parte da origem daquele ganho de peso vem de um contexto epigenético. Sim, existe o favorecimento por trás da fisiologia daquele corpo humano, mas muito do ambiente que envolve, né? Pais, mães, tios, irmãos que tinham sobrepeso e obesidade. Então, a obesidade é muito mais complexa do que somente trabalhar com calorias, apesar de que o início de tudo parte de um contexto energético. Basicamente, é preciso a gente se comunicar sutilmente, né? Explicando que a obesidade precisa de tratamento, e isso, entendam bem, não significa apontar um dedo para uma pessoa com obesidade e falar que ela está assim porque ela quer e que tu não vai tratar se ela não comer. Não, não é isso. Tanto que hoje o que mais afasta uma pessoa do emagrecimento é justamente falta de apoio social, aí a gente está também, né? Mas principalmente apoio profissional, entendimento profissional. Eu sou um cara, e já entra também na parte de captação que eu vou falar com vocês, que grande parte dos meus pacientes vem até mim porque eu consigo diferenciar o que é uma pessoa que está totalmente apta, né? Até na nutrição comportamental a gente fala um pouco sobre isso, né? A questão de estar apto ou não a aderir a uma dieta, digamos assim, ao planejamento alimentar, mas pessoas que sabem que eu consigo compreender, né, que existe ali atrás daquele corpo humano um complexo de situações diferentes. Filhos, né, trabalho, né? E claro, ao mesmo tempo, isso não deixa de lado o trabalho com resultados eficazes, né? E a gente precisa, como profissionais, entender que, de fato, eu trouxe aqui essa referência do Kawhi, mas tem também uma referência muito legal, que é um dos trabalhos que, inclusive, ele é o trabalho, digamos assim, a gente sabe que a ciência não prova algo exatamente, mas ele é um trabalho que ele reuniu uma gama gigantesca de pessoas, né, com obesidade, sem obesidade, e tentou comparar o que seria a famosa obesidade metabolicamente saudável. Não sei se vocês já ouviram falar isso, se já ouviram, por favor, comentem aí no chat, mas que o que se sabe é que de fato, um sujeito que tenha excesso de peso, ele tende sim a ter problemas metabólicos em maior probabilidade do que sujeitos que não tenham obesidade, independente de ser considerado um sujeito com obesidade metabolicamente saudável. Para quem não conhece, é uma obesidade que se chamou numa ideia de se o paciente tem os exames em dia, então logo, mesmo ele tendo obesidade, ele não pode ser considerado um doente. Não funciona assim, tá bem? Deixa eu só tirar aqui que tem alguém com o áudio ligado e não ouviu ainda. Aí, feito. Então vamos lá. Bom, e como vocês já sabem, existem diferentes categorias de dieta, né? Puxa, olha, quantos anos aí que a gente fala de diferentes categorias de dieta. Essa imagem fui eu que fiz sobre o trabalho da Freire, de 2020, se eu não me engano, 2020, onde a gente manipula tanto com macronutrientes, aí a gente vai estar falando de dietas low carb, vai estar falando
de dietas low fat. A gente manipula com manipulação do tempo. A gente vai estar falando dos famosos jejum, né? Existe um jejum mais específico, que daí não é para emagrecimento, mas o jejum religioso, o famoso Ramadã. Dietas com restrição de algum grupo alimentar ou alimento específico, como a gluten-free, paleo, mediterrânea, plant-based. E durante muitos anos, dentro do emagrecimento, aquela briga absurda que existe entre as nossas queridas low carb, low fat, jejum, o que é melhor. Olha, inclusive no meu e-book sobre emagrecimento e nas aulas da The Grand School eu discorro muito sobre isso. O fato é que quando se traz trabalhos bem elaborados dentro da obesidade e do emagrecimento, a tendência é que os modelos dietéticos, independente, levarão a resultados muito similares. O que vai importar sempre será fatores, não que, vamos esclarecer algumas coisas, não que fatores metabólicos, hormonais, etc., não importem pra caramba, mas principalmente isso aqui, ó. Cadê? Vai, cadê esse aqui? Aqui. Ah, ah, ah. Aqui. Comportamento. Comportamento é o que vai modificar, claro, tá? Comportamento como assim? A pessoa vai, sim, com base, né, em cálculos envolvendo a dieta, uma mudança substancial de comportamento que gere adesão. Ah, mas parece tão óbvio. Sim, é óbvio, mas a gente ainda está ignorando isso. E olha, alguma coisa, alguma culpa, eu pelo menos me posiciono como, de certa forma, culpado, assim, porque se a gente sabe tanto sobre emagrecimento e as pessoas seguem engordando, alguma culpa o profissional tem que ter nesse meio tempo. A gente também sabe que muita coisa envolvendo falsas expectativas e promessas dentro da perda de peso, né? Por exemplo, é, talvez vocês não tenham. Ah, essa referência aqui é do Miller, é um trabalho do Miller de 2016. Eu não coloquei aqui, mas é esse trabalho, tá? É, vocês devem ter visto que eu coloquei nos meus stories hoje a respeito de emagrecimento estático. O que é o emagrecimento estático, tá? Só para esclarecer. O, o paciente acredita que. Não, vamos falar primeiro técnico e depois trazer para a parte clínica, tá? Vamos lá. Primeiro, parte técnica, tá? Para a parte técnica da coisa. Emagrecimento estático refere-se ao seguinte: quando a gente estuda o tecido adiposo, a gente sabe que o dispêndio energético por quilograma dele é de aproximadamente 7.700 calorias. Isso representa, em teoria, que se a gente reduzir 500 calorias por dia, a gente pode estimar, né, que a gente terá 3.500 calorias restringidas por semana, o que dá aproximadamente meio quilo de gordura, né? E que a gente vai perder assim, consistentemente, 2 quilos por mês. Cara, essa é o famoso cálculo de venda, né? Para quem não sabe. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Na verdade, já fazem mais de 60 anos que a gente tem boas evidências de que isso não é verdade, desde que se começou a estudar o tecido adiposo com mais afim. Mas a gente, em alguns momentos, ainda usa isso, não entendo por quê, mas não tem validade. Isso porque esse gráfico, o que melhor representa, o emagrecimento ele passa por diferentes fases e ele é completamente dinâmico. A gente tem uma fase inicial, né, que o nosso paciente vai perder água pra caramba, e ele fica trifeliz porque perdeu 6 quilos numa semana, né? Tô brincando, mas o cara vai lá, chega faceirão e acha que vai sempre seguir assim, mas justamente porque existe num primeiro momento, a restrição energética, e isso precisa ser explicado para o paciente, vocês têm que ter consciência disso, uma restrição energética que de fato vai gerar melhor sensibilidade à insulina, e uma melhor sensibilidade à insulina mexe no balanço de sódio. Esse balanço de sódio faz reduzir mais fluidos corporais. Ou seja, o que acontece? O sujeito perde mais água também. E é isso que acontece numa primeira fase do emagrecimento, passando para uma segunda fase onde o foco principal será
a redução da gordura corporal e evitar ao máximo a perda de massa magra, né? Bem como uma terceira fase onde estima-se que um sujeito vai chegar num platô quando se segue, mas existem dados que isso pode durar até 3 anos, até um sujeito chegar no platô, mas a gente acredita que em média isso vai demorar cerca de 6 meses, né? Isso também, agora trazendo para a parte clínica, quantos de vocês agora me responda aqui no chat, eu já falo, eu tenho vários pacientes que fazem isso, tá? O paciente chegou ali no consultório, o paciente tem 70 quilos, o sonho dele, dela, era ficar com 60, tá? Aí o paciente vai lá, perde, perde 3 quilos no mês e acha pouquíssimo, né? Aí eu tenho que explicar, não, peraí. Então tu tá me falando que tu acredita fielmente que daqui 1 ano tu vai estar com menos 36 quilos? É isso que tu tá vendo? Então tu vai estar com 34 quilos no teu total? Como assim, meu Deus do céu? Sim, exatamente. Tu tá me falando que é algo possível, né? Tu manter uma perda de 3, até porque tu achou pouco, 3 quilos, né? Então, tu acredita que isso possa ser mantido? Não, porque isso é impossível de acontecer. Porque a perda de peso é totalmente dinâmica, envolvendo mudanças tanto comportamentais quanto mudanças metabólicas, né? E isso também vai com relação a falsas expectativas. E é muito importante que vocês estabeleçam isso em consultório. Se vocês querem gerar de fato, né? Se vocês querem gerar de fato um, como é que eu posso dizer, uma abordagem de tratamento naquele paciente, né? Se vocês querem mostrar para aquele paciente que, meu, olha só, o que eu estou criando aqui contigo é um tratamento. É impossível que tu perca bastante peso num primeiro momento? Não, tu pode perder, entende? Até inclusive em algumas situações como se diz, motivante, mas a gente tem que entender que as coisas não são tão simples assim. E inclusive vocês têm que usar dessa valência que é o que é um emagrecimento bem-sucedido na literatura? É aquela pessoa que perde no mínimo 10% do peso corporal dela, total, né, da massa corporal total, mas que mantém isso por no mínimo 1 ano, tá? Cara, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, tá? Por que que isso é um emagrecimento bem-sucedido? Porque quanto mais tempo a pessoa conseguir se manter naquele peso, maior é a probabilidade dela não reganhar peso, que é a fase mais difícil do emagrecimento. Evitar o reganho de peso, né? Assim, a partir do momento que tu conscientiza, né? Exatamente, Janderson, imagina. O Janderson falou aqui no Insta, matemática de boteco, perdi 3 quilos primeiro, 12 meses, 36 quilos. Sim, como se fosse, né? Então, a gente conscientizando aquele paciente, ali a gente já está criando uma fidelização muito importante, né? Que é um paciente que ele vai entender que existe ali uma estratégia de acompanhamento, uma estratégia de tratamento, né? Que, de fato, pô, a gente fala e parece que as pessoas não entendem. Não adianta nada o sujeito perder 30 quilos no mês se ele reganhar 40 no ano. Na verdade, eu fui mais um atravanco na vida dele do que eu ajudei. Então é muito importante a gente conscientizar disso. Inclusive, a estratégia mais válida que vocês têm para prescrever dietas, na minha concepção, tá? São três. Eu vou falar de duas. A outra eu falo com mais afinco, então não vou fugir muito, que eu falo com mais clareza ali na The Grande School, mas são duas estratégias que eu vou falar aqui. A primeira é se basear na própria rotina do paciente. Eu sou um cara que, através do diário, através do recordatório, eu consigo estabelecer junto com o Dietbox, né? Inclusive quem está na The Grand School, quem está aí, tem vários que estão aqui acompanhando a live já estão na The Grand School, né? Tem 30% de desconto ali no Dietbox, é um desconto gigantesco, né? Onde a gente pode utilizar daquele diário, daquele recordatório, para, com base nisso, a gente reduzir a energia, né? Além disso, como eu falei para vocês, o emagrecimento é dinâmico, né? E existe um cara muito especial que hoje é o principal pesquisador dentro do emagrecimento e metabolismo humano, que é o Kevin Hall. Esse aqui é um trabalho
que ele conduziu durante muito tempo e que lá em 2011 foi publicado a respeito de um modelo de cálculo dinâmico, né, que considera, de fato, o que um metabolismo humano pode sofrer com relação a adaptações metabólicas, né? E lá em 2016 revisaram esse modelo através dos estudos Calorie e parece que ele faz bastante sentido. Eu até deixei aberto aqui para mostrar para vocês, é bem simples de utilizar. Vocês podem utilizar em consultório com os pacientes de vocês, tá? Aqui, basicamente, ele tem um mais avançado, né? Mas eu não vou me ater muito, senão nossa aula vai ficar muito extensa. Mas, basicamente, vocês vão botar o peso atual do sujeito, né? Vocês vão trabalhar o sexo dele, idade, altura, e estimar o nível de atividade física. Que eu vou deixar, mas ele mesmo é bem simples de fazer mesmo. Se vocês quiserem, pode até traduzir aqui a balança, a calculadora. E aí vamos supor que o sujeito, a gente programou ali uma perda que vai em 2% do peso corporal dele por mês. A gente quer atingir 100 quilos, né? Ele está com 110, a gente quer atingir 100 quilos em 90 dias, por exemplo. Estou apenas fazendo um exemplo. O próprio, aqui a gente não vai mudar a atividade do sujeito, tem gente que muda, a gente não vai. E aqui ele tem uma estimativa, olha só que loucura, para se trabalhar com o objetivo que a gente estabeleceu para aquele paciente junto em consulta. Isso aqui é uma ferramenta bem poderosa mesmo. Aproximadamente 2.136 calorias, claro que a definição dos macronutrientes posterior, né, a isso também. E depois, o que a gente vai fazer com relação à manutenção do peso total dele? Inclusive, é uma aula bem legal que tem na The Grand School também sobre os refeeds, os diet breaks, que a gente vai trabalhar com aquele paciente com relação a proposta de manutenção de peso para que não se estagne muito rápido. Bem simples, como vocês podem ver aqui. Vamos lá. E, gente, como que a gente vai estabelecer uma presença online forte, tá? Bom, primeiro ponto, vamos falar sobre algumas coisas aqui. A bio, né? Ou seja, eu vejo muita gente no Insta, e aqui eu sei que vai surgir algumas dúvidas, como por exemplo, o que que tu acha, Fabrício? Eu troco meu Instagram para profissional ou mantém pessoal? Cara, podem me perguntar ali depois, inclusive no final da live. Ou até se quiserem, vou deixar espaço, se quiserem mostrar aí durante a live o que está no Instagram de vocês, eu posso ajudar vocês. Mas é preciso muita clareza. Inclusive, eu estava falando isso com os meninos hoje, é bem engraçado, porque na internet, tá? Na internet existe alguma coisa que buga a internet que a gente tem que falar quando a gente vai vender um produto como se a gente estivesse instruindo uma pessoa que, assim, ela saiu do zero. Tá? Então, meu, olha só, eu faço isso, tu deve consultar comigo por causa disso e eu quero que tu clique aqui. Pô, tá, mas não fica. Não é isso, sabe? Porque muitas vezes a gente entra, seguido, eu abro ali dos meus mentorandos para ver como é que eles estão, e eu entro e falo, tá, meu, mas peraí, eu nem sei o que tu tá fazendo. Tem ali, nutricionista. Tá, beleza, mas nutricionista, eu acabei de mostrar aqui, o conselho falou que tem 202 mil nutricionistas. Por que que eu vou consultar contigo? Né? E aí a gente vem para a parte, por exemplo, dos destaques, que literalmente precisam ser destaques. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó. Por exemplo, olha só o que eu trago aqui nos meus destaques. Né? A todo momento, existe uma conexão gerada com aquele paciente, com aquele futuro paciente. Né? E por que eu me destaco no mercado? Por exemplo, olha isso aqui. Aqui eu não falo nesses stories, eu acho, mas eu fui o primeiro cara, o primeiro nutricionista, no caso, a dar um curso de recomposição corporal no Brasil e qualificar outros nutricionistas com isso. Né? Então, para vocês. Então, os destaques, eles têm que mostrar o que tu faz de diferente nas pessoas, né? E se tu não tem ainda paciente ou se tu tá na graduação, isso também não é um problema. Porque aos poucos tu vai cultivando isso, né? Se tu é um recém-formado,
tu vai atender, vou deixar aqui para vocês irem vendo aqui, tu vai atender a tua mãe, o teu pai, a tua família de graça. Atende eles, bota em prática a coisa, traz rotina para isso, entende? Isso está faltando muito, inclusive vai ser algo muito especial para a gente pegar confiança no nosso trabalho, segurança e gerar prova social, conteúdo de valor também associado à prova social, né? E chamando, vocês podem ver, ó, seguidamente, vocês vão ver que existe alguém chamando para ação. Olha aqui. Além disso, fazer total. Ah, que legal, a Milene falou, estou fazendo isso com a minha mãe e Dinda. Perfeito, tá? E, meu, chama pra ação, chama pra ação. O que que é chamar pra ação, gente? O que que é chamar pra ação? Comenta eu quero e me chame aqui. Isso falta no Instagram de vocês, tá? Ai, eu tenho vergonha. Tá, deixa eu te contar Agora eu fui super legal com vocês vão deixar eu ser um pouquinho falar a real, tá? Não vão ficar chateados comigo, tá? Olha só, se vocês querem atender como nutricionistas, eu vou contar um segredo para vocês, que talvez vocês não saibam ainda. Vocês, vocês não vão atender cachorros, por exemplo, tá? Eu até queria, né? Coisa boa, atender os cachorrinhos, fazer eles emagrecer. Mas vocês vão atender pessoas. Vocês vão ter que treinar a comunicação de vocês. Tem muito mentorando. E eu falo, olha, não, tranquilo, eu acho que tu não precisa ser que nem eu. Tu não precisa ficar a todo momento postando nos stories, postando no feed, tu vai treinando isso, mas assim, tu vai atender pessoas, né? Se tu tem uma vergonha de entrar com a comunicação, tu vai ter que treinar isso. O Ademar mandou a melhor aqui. A vergonha passa quando os boletos chegam. Eu concordo, eu concordo. É verdade, Ademar. É verdade. A vergonha passa na hora. Então, a todo momento, os destaques, de fato, eles precisam ser um destaque do que tu faz, né? Do que tu faz. E por que que a pessoa tem que consultar contigo, sabe? O que que ela vai ter consultando contigo? Além disso, o feed, que gera uma atração, né? Ou seja, conteúdo de valor, de fato, mas que embuta também a questão de venda, né? Não adianta somente conteúdo, 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 e muitas vezes a pessoa nem sabe o que que ela está fazendo ali no teu Insta. Além disso, tem que, de certa forma, gerar uma intenção de venda, mostrar em alguns momentos que tu está vendendo algo. Em termos gerais, o feed, né? Claro, não cabe falar tudo, até para os meus mentorandos eu crio uma rotina do que postar, stories e tal, mas o feed ele tem que, de certa forma, atrair, mas também mostrar que existe uma venda por trás. Normalmente no feed, quando eu vou falar de atendimentos, eu trago um conteúdo de valor, seja em Reels, seja em carrossel, e além disso, eu trago também uma ideia de chamada para ação. Olha meus stories, né? Porque nos stories normalmente é onde eu gero a conexão com o meu paciente, né? O meu futuro paciente, ou com vocês, por exemplo, onde acabam adquirindo a The Grand School, por exemplo, né? É onde eu vou gerar essa conexão toda. E é muito importante que a gente tenha isso, tá? Eu vou ter que falar isso para vocês, porque muitas pessoas acabam, Fabrício, mas, cara, eu não quero, eu tenho meio, não quero ficar postando no Insta, eu tenho medo, do que as pessoas vão achar de mim, vão debochar de mim. Cara, honestamente, olha, eu tenho pena de quem debochou de mim no começo, sabe? Porque eu não vou fazer isso, não faço questão, mas hoje eu posso esfregar na cara que o deboche deles foi muito pior para eles do que para mim. Porque para mim, cara, vocês vão ter que botar a cara. Eu não vou ser, de novo, eu prometi isso desde o começo para vocês. Eu não vou ser falso guru, né? Que, não precisa aparecer. De fato, eu acho que tu não precisa ficar toda hora, que nem eu fico, né? Mas tu vai ter que botar a cara. Tu vai ter que botar a cara. E isso justamente porque se tu quer trabalhar com pessoas, tu tem que treinar a tua comunicação, né? Eu gravei uma aula quinta-feira, quinta-feira, para The Grand School, justamente sobre isso. Tipo, muitas vezes
a gente não sabe como se portar, né? Tipo, claro que tu não precisa deixar de ser quem tu é, mas tu precisa identificar aquela pessoa, né? E saber como ser receptivo, saber como gerar uma conexão muito forte dentro do consultório, né? Justamente porque vai ter muita indicação presencial. Olha, mas o teu forte não é online? O meu forte não é online. Por incrível que pareça, o meu forte não é online, o meu forte é o presencial. É paciente que gostou do meu atendimento e passa para outro paciente, né? É personal que eu fiz uma parceria e só me indica, né? Então isso é muito importante. Agora eu vou falar isso contigo, Jonathan. Aparecer nos stories é minha grande dificuldade. Eu vou te dar umas dicas em seguida, tá? Ah, opa. E o maior potencial de conversão que a gente acaba esquecendo, e inclusive esses dias eu voltei a fazer isso porque eu tive um insight, né? Que cara, como é que eu não tô fazendo isso? Vocês já viram que o WhatsApp? Porque, pô, peraí. WhatsApp, o Instagram, né? Ele querendo ou não, ele entrega muito menos. Tanto que hoje, olha, quem está começando, o que que tu indica, Fabrício? Cara, se existir alguma possibilidade de alguém investir, te ajudar para contratar, fazer anúncio, top, perfeito, sim, vai te ajudar. Agora, a gente sabe, eu não sou nenhum hipócrita, que muitas vezes não teremos essa possibilidade por estar no início. Agora, vocês já perceberam, né? Existe, inclusive, a Marina perguntou: anúncios online adiantam? Pensando em investir. Sim, sim. É. É que eu tô com a live aberta. Eu mostro ali depois no Stories. Eu recebo, talvez o Lucas que tá aí na live, eu acho que possa me corrigir. Mas olha, eu devo receber mensagens, talvez umas 10 mensagens para marcação, fazendo marcação por dia, assim, tipo, através de anúncios, tá? Então, sim, adianta muito. Só que aí a gente vai ter que ir. O Lucas falou por aí mesmo. Só que aí a gente vai ter que ir aqui, ó, no que o Jonathan falou. Aparecer nos stories é minha grande dificuldade, mas conversar. Vai chegar, Jonathan, vai chegar, vai chegar. Não, não é um dia, esse dia tá muito perto. O Jonathan falou, um dia eu chego lá. Não, esse dia tá muito perto, tá? O maior potencial de conversão, que é o nosso querido WhatsApp. Estima-se, né? Claro, a gente não tem dados sólidos sobre isso, mas estima-se que o WhatsApp pode converter cerca de 20%, tá? É muito maior do que e-mail, é muito maior do que stories, é muito maior do que Instagram, é muito. E muitas pessoas que nos procuram salvam o nome, Nutri, mas não marcam. E o WhatsApp tem stories, por exemplo, né? A gente pode postar no stories do WhatsApp, né? Isso é bem interessante que a gente utilize. Além disso, gente, gerenciamento de carreira, né? Para muita gente, ter tempo para a família é algo que é sucesso. Tem gente que tem muito dinheiro, é sucesso. Eu confesso que, para mim, o que eu mais busco hoje é isso aqui. Eu acho que isso aqui nada paga, sabe? Tipo, a liberdade de poder trabalhar do jeito que eu quero, com quem eu quero. Você me conhece, eu não sou um cara grosseiro, mas hoje eu posso, por exemplo, dizer que eu não quero atender um paciente porque eu não me sinto confortável para atender ele, né? Eu sou um cara que eu posso dizer isso. Inclusive, seguidamente, acontece esse tipo de coisa. Se eu vejo que é um paciente que é uma área que não é da área que eu tenho apreço, eu não vou me esforçar para fugir totalmente do meu foco, sabe? Então, hoje, para mim, isso é o que mais vale, é a liberdade, né? E quando a gente vai ver, tanto de maneira técnica, mas também com um intuito mais, como é que eu posso dizer? Enfim, de maneira de mais técnica mesmo, né? Quando a gente vai falar de técnicas para mensurar o que a gente está fazendo com a nossa carreira, eu acho que o que mais atribui aí para o Nutri é a gente trabalhar com as famosas
técnicas SMARTs, né? SMART, o que significa, gente? É algo específico, tá? É algo, S de específico, né? Mensurável, que a gente vai colocar na nossa para gestão de carreira, atingível, relevante e com definição de prazo, ou time-based, né? Sempre quando a gente vai trabalhar com essas metas smarts, né? Isso aí a gente faz e revisa, é muito legal. Quinta também eu gravei uma outra aula, daí era outra aula sobre isso, né? Onde a gente revisa, olha, é uma meta que precisa ser específica, mas a gente tem metas a curto, a médio e longo prazo. Por exemplo, quase que todas as metas que eu tinha a longo prazo, há 6, 7, 8 anos atrás, eu conquistei, né? Mas para isso eu preciso mensurar elas. Então é importante que a gente tenha base de dados. Hoje eu acho que para o nutricionista, a base. Assim, sinceramente, tu pega, por exemplo, um Dietbox, enfim, software de nutrição que, cara, ali tem tudo. Meu, eu mostrei para vocês o meu Dietbox, mas média de paciente, mas, cara, eu posso ver tudo, sabe? Quantas consultas eu realizei no mês, quantas. O financeiro, se eu quiser, eu posso trabalhar aqui, né? Então, além de ter uma uma meta específica, eu tenho que mensurar ela, né? Porque, por exemplo, meta específica, meta específica, atingir é muito difícil, a Betina falou. Acho que atingir, eu quero ter mais pacientes em 2 anos. Tá, beleza, eu também quero. Tipo, mas quanto tu quer? Por exemplo, eu tinha e vai acontecer em 2024 que a minha meta era ter uma média de 100 novos por mês. E tô mantendo. Março provavelmente vou manter, né? E quero manter o ano inteiro, né? O mínimo, no caso, de 100 pacientes novos por mês, né? Então eu preciso de uma base de dados para isso, por exemplo, como o Dietbox. Atingível, né? Então, tipo, olha, eu quero ter 100 pacientes mês que vem, mas eu recém me formei na nutrição. Não, né? Tanto que provavelmente é muito difícil que, apesar de que eu tive uma mentoranda que atingiu um número muito louco, assim, né, nos primeiros 2 meses, mas até, inclusive, né? Eu já vou falar. A Júlia perguntou como se organiza para atender tanta gente. Eu trabalho pra caramba. Vamos lá. É, com base no meu cenário atual. Tanto que o Vini, da Raivion, ele gravou uma aula como eu faria para atingir 30 pacientes, né? E tá lá na The Grand School também, bem legal. É bem interessante essa aula. Relevante, né? O que que isso implica na profissão. Por exemplo, uma meta que eu tenho muito ousada, né? Muito ousada e que vai ser muito relevante é atingir 1.000, nos próximos 2 anos, atingir 1.000 entre estudantes e profissionais cadastrados na The Grand School, né? E sempre time-based. Eu gosto muito de colocar prazo nas coisas. Além disso, gente, sempre quando eu vou gerir minha carreira, um ponto muito importante é o quanto eu dedico, né, com relação ao investimento nela. Atualmente, as recomendações. Ah, que massa, Demar! Mas o Ademar tem essa meta de chegar aos 30 pacientes. Atualmente, recomenda-se que exista um investimento de cerca de 30% em cursos e tudo que envolve a tua profissão, tá? Mas, claro, daqui a pouco, sei lá, por exemplo, eu investi no curso que eu falei para vocês, 5 mil. É um valor alto, né? Muito alto. Mas que o retorno, para mim, o retorno foi absurdo, né? Então, se recomenda que quando a gente vai gerir a nossa carreira, parte do investimento seja destinado, né, ao investimento com relação a cursos, com relação a marca, né, desenvolvimento de marca. A colega, acho que foi a Marina que perguntou, falou sobre investimento em anúncios também, né? Então,
grande parte tem que isso vai fazer as metas irem progredindo. Tá bem? Gente, falando bastante aí. Venham para as dúvidas que eu quero ouvir de vocês. Vamos lá. O Jonathan falou, meu sonho, um dia eu chego lá. Como eu te falei, vai chegar, tá? Penso isso, a Marina falou, quando a gente não tem paciente, a gente atende quem não gostaria. O começo da profissão é bem complicado mesmo, Marina. Acho que fazer gestão do consultório é muito difícil para o Nutri. Sim, é muito difícil. Hoje, a minha recomendação. Ah, todo mundo tem que fazer isso? Não, é o que eu faço, os coworking. Para mim, é o que melhor funciona, tá? Porque eu não tenho mais tempo para gerir, por exemplo, pagamento de luz, pagamento de água, finanças do consultório no sentido de quebrou uma lâmpada, eu tenho que ir lá e trocar. Hoje eu não tenho tempo para isso, né? E nem quero despender tempo com uma secretária, por exemplo, eu prefiro que ela faça outras coisas. Eu tenho. ah, Acho que vamos começar a delegar. Adorei as perguntas. Caramba, meu, vocês estão bons hoje, hein? Essa turma aqui precisa. Vou salvar os nomes de vocês, vocês precisam participar mais vezes, tá? Ô, Ademar, então já olha, a aula foi upada hoje, tá? É aula sobre. Tá na sessão captação de pacientes da The Grandes School, tá? Tá na sessão de captação de pacientes. Como eu faria para atingir 30 novos pacientes? Meus 30 primeiros pacientes. Quais as dicas para aparecer nos stories? Bom, então, a minha sugestão é tu sempre iniciar interagindo com o teu seguidor, tá? A fórmula mais básica é rotina, né? Então, saudação, né? Que é um bom dia, né? Um questionamento específico. Olha, eu quero entender um pouco mais sobre vocês. Me respondam. O que vocês gostam mais de ver aqui nos meus stories? Rotina, família, dicas sobre emagrecimento, dicas sobre hipertrofia. Por exemplo, né? Não tem uma fórmula, uma regra para isso. Depois disso, tu pode gerar uma interação maior. Para mim, a melhor e mais fácil interação que tem, inclusive gera várias postagens posteriores, é a caixa de pergunta. Então, tu traz um assunto, né? Bom, te posiciona, filma, hoje pega um assunto específico e traz uma abordagem, né? Olha, gente, eu estava falando aqui com o pessoal da minha mentoria aqui e eu me dei conta do seguinte: eu tomei 200 ml de água, nem isso, durante todo o período aqui, 1h30 que eu fiquei falando com eles. Cara, é pouco, né? Me diz uma coisa, quanto vocês tomam de água? Aí faz o questionamento. Próximo story. Gente, vocês sabiam que, segundo as recomendações do Ministério da Saúde, a gente deveria tomar cerca de 30 ml de água por dia? Vocês estão fazendo isso? Tá, beleza. Aí solta uma caixinha de pergunta. Cara, meu, tu tá começando a profissão? Chama tua mãe, chama teu pai, chama teus amigos. Quem quer te apoiar, faz pergunta ali. Me pergunta alguma coisa, me ajuda na minha profissão. Entende? É muito importante, não dá para ter vergonha disso, né? A partir de qual faturamento tu achas bom começar a delegar funções como social media? Droga, passou aqui. Aqui. A partir de qual faturamento tu achas bom começar a delegar funções como social media, contabilidade, agendamentos, etc. Sugestão: quando o valor disso tudo não ultrapasse 30% dos teus ganhos. Entendeu? Né? Como eu mencionei ali na questão de investimento, isso somado a cursos, por exemplo. A Marina, minha meta inicial é 10 pacientes por mês. É pouco por enquanto, mas está longe. Para ser mentorada, como faz? Vocês estão afim, né? Já vou explicar. Teu conteúdo é bom demais, me incentivando muito a focar de novo. 100% em atendimento. Valeu, Júlia. Bora, né?
Coworking é muito bom para quem está começando e não tem dinheiro para montar consultório. Sim, sim. Que legal, Jonathan. Qual palestra? Te lembra? O Jonathan falou que me conheceu uma palestra. Tem alguma dica para estudante? Tô no quinto semestre e quero começar a produzir conteúdo, mas tô meio perdido por onde começar. Tá, primeira coisa. Acho que quem nunca respondeu sua própria caixa de pergunta. É com aquele receio de postar algo. Cara, tá, primeira coisa. Tu não deve nada pra ninguém, velho. Tipo assim, tu não deve nada pra ninguém. Tu vai postar e, cara, quem não gostou não tem que estar ali, velho. Não tem que estar ali. Tu vai postar porque tu quer agradar as pessoas que te seguem, que querem realmente seguir o teu conteúdo, que querem adquirir algo de ti, sabe? É isso que tu quer, né? É isso que tu vai trazer para essas pessoas. Então, quem quer te criticar, cara, fica à vontade, velho. Fica à vontade. Tipo, tô aqui fazendo meu corre, entendeu? Eu sou um cara que eu falo muito isso. Pô, meu, eu sou um nutricionista do interior do Rio Grande do Sul. Se eu conseguir chegar onde eu cheguei, vocês também conseguem. Vocês não vão me dizer que não conseguem, tá? Então, cara, tem que começar. Tem que começar. A minha, que é uma dica muito fodástica, Guilherme. Cara, quinto semestre, né? Para estudante. Inclusive, a The Grand School é para estudantes também. Ah, cara, tu já usou o chat GPT? Meu, aquilo é genial. Vai ali e fala: olha, eu sou um nutricionista que mora no Rio Grande do Sul, tá? Qual é a principal dúvida de. Aí, não, vou te dar um insight melhor. Vou te dar um insight melhor, tá? A gente até é um assunto legal para a gente falar na próxima mentoria, mas a gente pode reunir, né, todas os teus dados do Instagram. Eu tô na live aqui, eu falo para mostrar o Instagram. Eu acho que ali onde eu deixei não dá, né? Mas, enfim, maior público que tu tem. Mulheres de 30 a não sei quantos anos, tá? Exemplo, vai no chat GPT. Ô, chat GPT, quais são as principais dúvidas sobre nutrição que mulheres de 30 a 35 anos têm na região do Rio Grande do Sul? Cara, isso é sensacional. Legal, agora me deu uma ideia de rotina para postar nos meus stories falando sobre esses assuntos. Sim, exatamente isso que eu tô te falando, tá? Entendi. Tem um PDF que o CRN criou, querem fazer no Instagram, dá uma olhada que ajuda bastante. Legal, verdade, tá? Gente, vamos fazer uma coisa aqui que eu vi que vocês ficaram motivados. Eu vou perguntar para o pessoal do marketing se está aqui ainda. A gente consegue abrir a The Grandes School essa semana, né? Se for para quem está aqui. Cadê o Lucas? Sim, sim, é. Aí de nós. Bom, o que que é? Para ser mentorada, como faz? Minha meta inicial é 10 pacientes por mês. É assim, ó. Hoje eu vou abrir o seguinte para quem está nessa live aqui. Cadê? Deixa eu ver a nossa The Grand School, o que que dá para fazer. A The Grand School, gente, no pacote anual, R$ 400 de desconto, tá? Para quem entrar até o dia 7 de março. Por que o dia 7 de março? Tá? Por que o dia 7 de março? Porque além de vocês, que eu preciso fechar o grupo, né? Porque além de vocês terem acesso às aulas da The Grand School, que semanalmente, mensalmente, e vocês vão ter acesso a durante um ano a ela, vocês também vão ter acesso a uma mentoria exclusiva comigo. Mas é uma mentoria assim, ó, se vocês acham que eu entreguei aqui eu entreguei 5% do que eu quero entregar para vocês, tá? É uma mentoria de pegar a mãozinha de vocês mesmo, tá? Então, a gente ter uma mentoria, além de vocês adquirirem a The Grandes School, vocês terem acesso a uma mentoria exclusiva comigo, onde a gente vai abrir tintim por tintim do que vocês precisam, tá? Olhar Instagram, olhar feed,
olhar o que está acontecendo, dúvidas específicas de vocês que vocês vão ter. Além disso, eu ainda vou dar para vocês autografado o meu livro bonitinho que está ali atrás, acho que vocês conseguem ver, tá? Deixa eu ver na foto aqui. Consegue? Opa! Aqui, tá por aqui. Aqui, ó. É o meu livro sobre hipertrofia da nutrição até a suplementação. Hoje ele é um livro 5 estrelas na Amazon, tá? Ele é um livro 5 estrelas na Amazon. Eu vou dar esse livro autografado para vocês. Além disso, vocês ainda vão ter um desconto exclusivo no meu software que eu trabalho, tá? Que é o Dietbox. Todos que entrarem até o dia 7. Qual o valor disso? Tá? O valor disso é, para quem mora em capital, é menos do que um hambúrguer, por exemplo, por mês. Tá? O valor anual que eu vou cobrar de vocês é um valor anual, não é um valor mensal. Tá? Para vocês, com esses R$ 400 de desconto, é R$ 397. Tá? R$ 397. O que dá isso? R$ 33 por mês. Dá R$ 1 por dia, né? Para vocês terem acesso às aulas da The Grand School. Lembrando que vocês vão poder acessar as aulas e que essas aulas são renovadas constantemente. Vocês vão entrar ali e já vão ter várias aulas, tá? Além dessas aulas que vocês vão ter acesso, vocês vão ter acesso a, no mínimo, né, o número de semanas que existe no ano. Porque semanalmente existe a inserção de novas aulas, com professores convidados. E ali dentro eu trabalho aquilo que a gente chama de hard skills e soft skills. Já ouviram falar? Bom, vamos lá. É um termo que até estão tentando abandonar, mas basicamente funciona assim. Hard skills, tá? Hard skills são habilidades técnicas, né? Ou seja, se vocês entrarem na The Grand School, vocês vão ter acesso a aulas de prescrição de suplemento, prescrição de dieta no emagrecimento, hipertrofia, obesidade ou não. Vocês vão ter acesso a aulas de interpretação de exames, que, como eu falei, elas vão aumentando o número conforme vai passando o tempo. Vocês vão ter acesso a aulas de avaliação de composição corporal. Vocês vão ter acesso a aulas de interpretação de artigos, aulas adicionais de professores convidados. Vocês vão ter aulas sobre, vamos lá, que mais? Interpretação de exames, requisição de exames também, logicamente. E vocês vão ter acesso também às famosas soft skills. O que significa isso? Vocês vão ter acesso a aulas sobre melhora de habilidade na comunicação e habilidades interpessoais, seja na captação de pacientes, atendimento de pacientes, como funciona o primeiro atendimento, até o último atendimento, o retorno, como que vocês vão proceder para fidelização desse paciente, venda de planos, né? Então, a gente junta tudo dentro de um único lugar. E, além disso, meu livro autografado e algo que só isso valeria esse valor, que é uma mentoria exclusiva comigo, tá? Onde a gente vai se reunir e a gente vai tirar tintim por tintim as dúvidas de vocês, tá? Mas é para quem comprar, adquirir até o dia 7, porque precisa fechar a turma, senão não faz sentido. Se eu tiver um volume que eu não vá conseguir dar conta, não faz sentido eu vender isso para vocês, tá bem? Dúvidas? Alguma dúvida, galera? A Júlia falou que usa muito o chat GPT para criar a tabela. Sim, sim. Sim, claro. Claro. Porque é um troço que... Por que que tu vai pegar e colocar alimento por alimento? Uma baita demora, sendo que é uma função, como é que eu posso dizer? Quase que mecânica, né? Só vai lá, vai pegar o alimento, colocar, calcular. Não, tu joga no ChatGPT, ele mesmo já consegue fazer a captação ali.
Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Lembrando, encerramos a live. Eu vou levar o link de acesso para o grupo, tá? Vocês têm o meu WhatsApp, tá? Merece, Jonathan? Merece. O Jonathan agradeceu pela aula. De nada, Milene. Vocês têm o meu WhatsApp e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da The Grandes School, é só me chamar. O que mais vocês ficarem em dúvida sobre como funciona, né? Mas lembrando que, por uma questão de conseguir atender a todos, a venda da The Grand School encerra no dia 7 de março. Certo? Agradeço demais a participação de todos vocês, foi sensacional. Espero que tenham gostado. Valeu, Milene, valeu, Jonathan, Camila, Fernanda, Lucas, Guilherme, Leidiane, Stephanie. Valeu, Jonathan. Grande abraço a vocês. Tá bem? Valeu, Camila.